Hoje, à frente do rubro-negro, Tite viveu situação parecida quando assumiu o Brasil. Faltavam exatos 12 jogos para o fim das eliminatórias. Além de classificar a seleção em primeiro lugar para o Mundial, conseguiu atingir um aproveitamento de 88%. Bom, o Flamengo sempre é sofrido, todos os nossos títulos que a gente conquistou desde 2019, que eu não estava aqui, mas dali então foram sofridos, então a gente tem muita fé, tem muita esperança e a gente tem que trabalhar muito, né? Não esqueça de trabalhar, eu acho que esse é o caminho, trabalhando diariamente ali, eu acho que as coisas vão acontecer para nós. Se repetir o feito, o técnico vai levar o Flamengo aos 76 pontos, garantindo a vaga na Libertadores. Já para ser campeão, teria que torcer para o alvinegro somar apenas mais 20 dos 36 em disputa. Tomara que o Tite tem competência possa ajudar na busca de classificação, que é o objetivo inicial. Tem ainda um sonho, que ele pode ser matemático de título, e ele tem um perigo também de não classificar para a Libertadores. Esse é o nosso real. O objetivo, sim, é de classificação direta pela grandeza do Flamengo. Aí o Tite, aquelas entrevistas comedidas, não é? Agora, como é que você imagina que vai se construir essa nova relação entre Tite e Gabigol? Por exemplo, eu não esqueço de quando o próprio Gabigol deu entrevista dizendo que queria disputar posição com o Pedro, queria jogar de centroavante, não mais ser um articulador. E aí depois nunca mais foi um titular absoluto, nem ele nem o Pedro, né? Sempre se revezando. Acho que o Pedro teve mais oportunidades. Mas como é que vai ser agora? Para você, o Gabigol será titular com o Tite? Loirão, eu acho que a princípio sim. Eu acho que o Gabigol vai ser titular com o Tite. Eu tava pensando aqui, a resenha dentro do vestiário, a hora que anunciaram o Tite. Falei, ih, Gabigol, moiou, hein, pai? Será que teve uma zoeira? Ela é resenha de vestiário, de time, faz parte da zoeira, mas eu acho que no começo do trabalho do Tite, eu acho que ele vai dar essa oportunidade como titular pro Gabigol, respondendo a tua pergunta. Tá certo. E a relação tem tudo pra agora não ter mágoa, não olhar pro passado, é outra história. Partindo do lado mais experiente, que é o caso do Tite, eu acho que ele não tem esse sentimento de rancor e guardar esse tipo de sentimento, não. Eu acho que é a vida que segue. Muito bem. Olha essa, o Viva... Bom dia para você, para o Silas, para o Prates, para o Funk Sport conectado com a gente aqui no Sport Center. E é isso, né? O Flamengo já confirmou a coletiva de apresentação do Tite para a próxima terça-feira, 13h, lá no CT Jorge Elal, o popular Ninho do Urubu. Exatamente uma semana depois dele ter dado a primeira atividade como técnico do Flamengo, finalmente ele vai encarar os microfones e conversar com a imprensa e poder, inclusive, responder alguns questionamentos que estão sendo feitos desde que ele chegou para assumir o comando técnico do Flamengo. Como, por exemplo, o fato dele não ter cumprido o que havia prometido, né, que ficaria passando esse ano inteiro sem trabalhar em clube algum, só voltaria a trabalhar no ano que vem. Existem algumas questões que falam muito sobre essa demora do Flamengo para marcar a entrevista coletiva. Uma delas é a necessidade que o clube diagnosticou de montar uma espécie de onda positiva, construir cenários favoráveis para que o Tite chegasse para esse momento com um pouco mais de conforto e de elementos favoráveis. Um desses elementos, a gente vai até mostrar aqui para o Fã de Esporte, se manifestou ontem através de uma foto feita pelo Flamengo durante uma atividade no CT do Urubu, no primeiro contato que o Gabigol teve com o Tite. Não custa lembrar que quando o Gabigol ficou fora da lista da seleção brasileira para o Catar, houve muita polêmica, o torcedor ofendeu o Tite, Gabigol disse que já jogava numa seleção, e depois o atacante do Flamengo, agora, ontem à tarde, na sua rede social, fez essa publicação dizendo bem-vindo ao maior clube do mundo, uma saudação ao técnico Tite. Isso é só um dos elementos, né? E aí muita gente pergunta por que esse contato não aconteceu antes? Porque os treinos de terça e de quarta foram ministrados pelo Fábio Macerijan, que é o preparador físico de muita confiança do Tite. Não teve uma relação direta entre o Tite e os jogadores no campo. Esse contato só aconteceu realmente ontem e por isso que essa foto foi publicada ontem pelo Flamengo e ganhou esse comentário logo posterior por parte do Gabigol. Enfim, são situações que o Flamengo está cuidando para que o Tite chegue para esse contato com a imprensa com todo o conforto do mundo e aí se prepare para responder aos diversos questionamentos, Mari. Bom, e a gente vai conversar, Rafa, mais sobre esse Flamengo também, pensando mais pra frente nas renovações e esse trabalho do Tite daqui pra frente. Obrigada, Rafa. A gente segue atualizando o nosso Sport Center. E o seguinte, com um convite, tá? Porque eu tô acompanhando, tenho falado com muitas fontes do Flamengo, né, sobre a situação do Tite,
sobre essa situação de renovação de contrato do Bruno Henrique, renovação de contrato do Everton Ribeiro, e falando com uma fonte muito ali ligada à diretoria do Flamengo, muito ligada, inclusive, ao Marcos Braz. O Marcos Braz, ele tem dito a amigos, isso é informação, não é suposição. O Marcos Braz tem dito a amigos dele que vai fazer uma seleção no Flamengo, que vai fazer do Flamengo uma seleção para a temporada que vem. O que isso quer dizer? É lógico que tem a ver com uma brincadeira, né? Que o Tite foi técnico da seleção brasileira no ano passado, nos últimos 7 anos, e ele tem dito para amigos, ele vai treinar uma seleção de novo, porque ele vai ter uma seleção nas suas mãos. Isso eu falei com pessoas que estão bem próximas do Marcos Braz. Ele vem falando isso, claro, muitas vezes em tom de brincadeira, ali com os amigos, em conversa com os amigos, mas ele deixando claro que o Flamengo vai ser também uma seleção para o Tite. E aí, o que isso quer dizer? Que o Flamengo vai trazer grandes nomes para a próxima temporada. Que o Flamengo quer construir um time ainda mais galáctico para a próxima temporada, com jogadores ainda mais famosos, jogadores de nomes e também jovens que estão despontando. Um exemplo disso é o Marcos Leonardo, que o Flamengo tem o desejo, o Flamengo falou no nome do Marcos Leonardo, atacante do Santos, joga muita bola, mas que deve ir para a Europa, porque o Marcos Leonardo ele interessa tanto para o Paris Saint-Germain quanto para o Milan. Então, é uma situação que já mostra o nível de jogador e o valor de jogador que o Flamengo vai procurar para a próxima temporada. Quando o Marcos Braz, conversando na resenha com amigos, ele diz que ele vai fazer uma seleção, é porque ele já tem o aval do Rodolfo Landim. E aí, cai naquela informação que a gente trouxe em primeira mão aqui no canal Pilhado, depois todos os outros sites, todos os outros canais começaram a dar, que o Flamengo prometeu ao Tite que vai abrir o caixa para a próxima temporada. A janela de transferências de janeiro do ano que vem, ela promete muito para o Flamengo. Parece que o Flamengo vai entrar fortíssimo nessa janela de transferências em janeiro do ano que vem. Pode ser que o Flamengo perca o Bruno Henrique? Pode, mas também seria um baita reforço se conseguir manter o Bruno Henrique. Seria um baita investimento também. Agora, quando você vê o homem de confiança do Rodolfo Landim, do presidente do clube, afirmando que vai montar uma seleção, é porque ele já tem o aval do presidente. Eu andei conversando com algumas pessoas ali de dentro do Flamengo, parece que o Flamengo vai disponibilizar para contratações no ano que vem cerca de 400 milhões de reais. Olha o patamar financeiro que o Flamengo chegou. Olha a conta do Flamengo. Olha o quanto esse clube tem dinheiro hoje. Lembrando, tá? Que o faturamento do ano passado foi de 1 bilhão e 500 milhões de reais. O Flamengo faturou no ano passado 1 bilhão e 500 milhões de reais. Claro, esse ano vai faturar menos porque não ganhou nada, né? Não ganhou nada. No ano passado ganhou 2 baita premiações. Ganhou a premiação da Libertadores, que passou de 80 milhões de reais. Ganhou a premiação da Copa do Brasil, que foi quase de 70 milhões de reais. E isso ajuda muito no faturamento de um clube, né? A conquista de títulos. O Flamengo esse ano não conquistou nada. Pode conquistar o Brasileiro, o Tite acredita, os jogadores afirmam que acreditam, mas é muito difícil. Se conquistar o Brasileiro, já aumenta esse caixa, já aumenta esse orçamento. Agora, você vê um time no Brasil que vai disponibilizar 400 milhões de reais para contratação, é por isso que eu falo que o ano do Flamengo, que essa temporada do Flamengo foi uma vergonha. Essa temporada do Flamengo foi um vexame, porque olha a diferença de patamar financeiro do Flamengo para os seus rivais no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil. O Flamengo hoje tem muito dinheiro. É muito dinheiro. É o clube mais rico do Brasil. É o que tem a folha salarial mais alta do Brasil. E fez esse papelão que fez nessa temporada. Então, esse orçamento é porque o Rodolfo Landim, ele não é bobo, tá? O Rodolfo Landim sabe que esse próximo ano, 2024, é o ano de eleição no Flamengo.
Se o Flamengo fizer outra temporada vexaminosa para o dinheiro que tem, a oposição vai ganhar muita força. E a oposição que agora deve ter o nome do Eduardo Bandeira de Mello, que foi o cara que equilibrou as finanças do Flamengo. O Rodolfo Landim, ele sabe que se ele quiser continuar na situação, se ele quiser que os seus aliados sejam eleitos para a nova diretoria do Flamengo, ele precisa fazer desse Flamengo campeão no ano que vem. Porque se o Flamengo passa vexame, como passou em 2023, a oposição vai ganhar muita força. A oposição passa a ter muito poder e muita justificativa para tirar do comando essa chapa do Rodolfo Landim. Então o Rodolfo Landim, ele vai jogar sujo, ele vai jogar pesado no ano que vem. Ele vai falar, bom, ano de eleição, vamos jogar o dinheiro na mesa, vamos deixar o Tite contratar e vamos trazer reforços de peso para o Flamengo. Então, essa informação que eu tenho, ela bate exatamente com a informação que a gente deu em primeira mão há alguns dias, que o Flamengo vai fazer uma seleção para a próxima temporada. É essa forma que o Marcos Braz está falando para os seus amigos. Sabe aquela resenha? Tem resenha dos amigos, o Marcos Braz já deixou claro, aguardem, porque a gente vai fazer uma seleção para o ano que vem. Então, o Flamengo, mas vale a pena a gente deixar claro também que o Flamengo já tem uma seleção. Mas não adianta nada ter uma seleção sem vergonha na cara, ter uma seleção sem comando, ter uma seleção sem pulso firme de seus dirigentes, ter uma seleção onde o jogador manda no clube. Não adianta nada o Flamengo entornar o dinheiro para contratar se não parar de mimar jogador, se não parar de deixar jogador mandar dentro do clube. Porque o time que o Flamengo tem hoje é uma seleção, gente, me desculpa. Vamos lá. Rossi, goleiro de seleção argentina. Santos já foi goleiro de seleção brasileira. Varela, goleiro de seleção uruguaia. Fabrício Bruno, nível para a seleção brasileira, segundo o Vampeta. Davi Luiz, já defendeu grandes clubes da Europa e seleção brasileira. Léo Pereira. Felipe Luiz, já defendeu grandes clubes. Ayrton Lucas, lateral de seleção brasileira. Thiago Maia já defendeu a seleção brasileira. Gerson foi recentemente convocado para a seleção brasileira. Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Tem no banco aí Everton Cebolinha, que foi jogador de seleção brasileira. Tem no banco também aí vários outros. Tem no banco Vitor Hugo, que é uma promessa da base. Gente, o Flamengo é uma potência do futebol brasileiro. E foi o mico que foi nessa temporada. Então é o que eu falo, não adianta também o Flamengo querer contratar vários reforços, querer fazer um timaço para a próxima temporada, se não tiver comando. É por isso que eu digo, mais importante do que qualquer reforço milionário, qualquer reforço de jogador, de nome, o principal nome da próxima temporada pode se chamar Tite. Porque esse cara é o único que pode acabar com a bagunça que virou o Flamengo. É até por isso que eu tenho certeza que o Tite foi contratado por esses caras que foram incompetentes nesse ano. Porque eles querem jogar essa batata pro Tite. Eles querem jogar essa batata quente pro Tite. Ó, você tá ganhando aí R$1,5 milhão por mês, a gente te trouxe porque você é um ex-treinador de seleção brasileira, agora saiba lidar com o ego desses caras aí. Fica com essa pemba aí pra você, que a gente quer se livrar dela. Foi justamente por isso que eles trouxeram o Tite. Porque eles sabem, diante do que eles viram nesse ano, eles sabem que pode ter um time galáctico, mas se não tiver comando já era. Porque esse grupo do Flamengo virou um grupo mimado, virou um grupo muitas vezes sem vergonha na cara. Tá muito claro pra mim que esse grupo do Flamengo não quis jogar nessa temporada. O que a gente viu o Flamengo jogando contra o Corinthians, que jogou bem, mas ali cedeu um empate num pênalti bobo. A vontade contra o Bahia, tudo depois que o Sampaoli saiu, mostra que esses jogadores não quiseram jogar pelo Sampaoli. Os caras não quiseram se esforçar pelo Sampaoli, que se dane. Não gostamos dele, esse cara não merece ser campeão no Flamengo, e isso me irritou. Muita gente que está me encontrando nas ruas hoje em dia, caraca, Piriado, você estava revoltado com o Flamengo nesse ano, é óbvio. Os caras ganham salários milionários, os caras ganham salário em dia, os caras têm sempre o Maracanã lotado pela torcida do Flamengo, os caras representam 45 milhões de torcedores e os caras jogam sem vontade. Os caras são eliminados pro horroroso Olímpia do Paraguai, da forma que foram numa Libertadores. Foi um ano sem vergonha. Então, é o que eu falo. Não adianta nada prometer uma seleção.
Não adianta nada investir 400 milhões de reais em reforços se não tiver pulso firme. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo, tá aí a apresentação do técnico Tite, será então na terça-feira, tá as informações do Pilhado falando sobre os novos reforços do Flamengo que devem começar a chegar para a temporada 2024 e o Flamengo vai montar uma seleção. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas a expectativa é muito grande. Tivemos aí ontem no treino de quinta-feira o cumprimento, né, de Gabigol com Tite, selando a paz entre os dois, né, depois daquela cena que aconteceu na Copa do Mundo. Mas tá aí então, o ambiente do Flamengo é outro. Pelas informações que nós temos é que o ambiente do Flamengo é outro, há um clima de paz, há um clima de alegria entre os jogadores. Então, o que nós podemos assim ver é que o Flamengo decidiu agora que o novo técnico, Tite, né, entre aspas, podemos dizer que é a solução para o time do Flamengo. E agora a expectativa é ver a partida contra o Cruzeiro no dia 19 de setembro, 19 de outubro, aonde veremos como o Flamengo vai começar a jogar, porque são 10 dias de treino que o Tite vai poder realizar ali no Ninho do Urubu, 100 jogos, aonde ele vai poder colocar as suas estratégias, as suas ideias em prática. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Lembrando a você que daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Flamengo para vocês.